Amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão e Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui a ministrar a lição hoje, a lição 2 deste quarto trimestre e último trimestre do ano de 2024. O título do trimestre é As Promessas de Deus, Confie e Viva as Bênçãos do Senhor, porque fiel o que prometeu, e hoje a lição 2, As Promessas de Deus para Israel. Texto áureo: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. A verdade prática diz: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A leitura bíblica em classe de hoje se encontra em Gênesis 12, de 1 a 3, e no capítulo 9 da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, do versículo 1 ao 5. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos capítulo 9. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza em contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. Então vamos aqui para a nossa introdução de hoje. Essa lição de hoje ela tem, normalmente as lições têm 3 divisões, com cada divisão com 3 subdivisões, mas dessa lição ela tem as 2 primeiras divisões, ela tem 4 subdivisões, então tem, de certa forma, algo mais para comentar. A introdução diz: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nesta chamada estão implícitas as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis, ou seja, que não se podem anular. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Antes de falar sobre as promessas de Israel, temos que lembrar que existem 3 povos básicos aqui na Bíblia descritos, e aí 3 povos, não estou falando daqueles filisteus, não, isso aí não. Estou falando basicamente, desde que todos eram um, descendentes de Adão, vieram depois, ainda com Noé, e falavam todos a mesma língua. Mas no episódio da Torre de Babel, houve uma divisão de línguas, e aí foram formados vários povos. Esses povos são os gentios, exceto os descendentes específicos de Sem, ou seja, Abraão. Dali, como vamos estudar nessa lição, Deus tirou um segundo povo, que é Israel. E qual é o terceiro povo? O terceiro povo é a Igreja de Cristo. Então, há promessas, como vamos ver aqui nesta lição, que são específicas para Israel. E sendo específicas para Israel, não pode ser aplicado aos gentios e não pode ser aplicado à igreja.
Na lição 3, nós vamos ver as promessas de Deus para a igreja. E da mesma forma, vamos entender que algumas promessas dadas à igreja jamais podem ser colocadas como se fossem para Israel. Isso é muito importante entendermos, principalmente nos dias de hoje, onde há muita confusão através de pregações, através até de hinos, em que se colocam coisas que estão escritas no Antigo Testamento específico, a palavra de Deus, promessas para Israel, como se ela fosse para nós hoje, a Igreja de Cristo. Então, ele diz aqui, só para comentar mais alguma coisa da tradução, que há promessas para Israel que são irrevogáveis. E isso aqui será bom no transcorrer do nosso estudo para entender algumas coisas também. Então vamos para essa primeira divisão, que é Israel, a promessa da criação e de uma grande nação. Então a subdivisão 1 é e far-te-ei uma grande nação. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Gênesis 12, 2. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Então vemos, meu amado irmão, que entendemos na lição passada, temos até que repetir, porque a lição passada era o que é promessa, como é que ela aplicava, as coisas que são condicionais, incondicionais e tal. Então ali na ideia de falar de promessa, quando ela sai da boca de Deus, quando Deus fala que vai fazer alguma coisa, nós temos um tempo, então achamos que Deus demorou, achamos que veio rápido demais, achamos muitas coisas, mas Deus não tem esse nosso tempo, o tempo de Deus é diferente. E a segunda coisa, quando sai da boca dele é porque vai ser realizado. Que nós estudamos bastante lá sobre Isaías 55, é o texto bíblico de classe da lição passada, não foi baseado na lição. Então aqui Deus promete para Abraão o seguinte: far-te-ei uma grande nação. Para você ser uma grande nação, principalmente naqueles dias que algumas pessoas fundaram reinos, então essa pessoa tinha que ter os seus descendentes, essa pessoa tinha que ter uma família realmente grande para que então pudesse se transformar nessa grande nação. Quando Deus faz a promessa a Abraão, ele não tinha filhos, estava com 75 anos de idade e a sua mulher era estéril. Ele chega a questionar o Senhor em certo momento que seu descendente é o Damasceno Eliezer. Mas o Senhor disse não, que dos lombos dele sairia o descendente. E como ele diz aqui no final do ponto, 15 anos depois, essa promessa se concretizou quando então Sara engravida de Isaac. Então, vemos que a promessa de Deus, ela se cumpre. A promessa de Deus, pastor, vamos falar isso toda hora, sim, vão ser praticamente 13 lições dizendo isso. A promessa de Deus se cumpre. A de Deus, a que saiu da boca de Deus, a que Deus falou, ela tinha essa promessa com Abraão, começando por isso, fazer uma grande nação. Ainda Abraão, Isaac e Jacó não transformou-se numa grande nação. Mesmo se a gente for colocar mais adiante, Israel era, parece até pequeno, mas Deus é com esse povo. E a gente pode notar uma coisa. Hoje você tem filisteus, moabitas, amalequitas. Não. Esse povo todos terminaram. Hoje você tem Israel, daqueles povos daquela época. Israel está aqui. Daqueles povos daquela época, né? Israel está aqui. Então, Israel continua descendente de Abraão. Vai lá, vai nos israelitas de hoje, e você vai, você vai chegar a Abraão. Você vai chegar àquela promessa que Deus tinha feito a ele e faria dele uma grande nação. Então, essa promessa Deus já tem cumprido e continua a cumprir na vida dos descendentes de Abraão. Segunda promessa dentro dessa subdivisão, promessa da criação de uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão
numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual, e tu serás uma bênção. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abrão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abrão era filho de uma família idólatra. Ele vivia no meio do povo idólatra, lá em Ur dos Caldeus, quando Deus o chamou. E Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. Aí, quando a gente fala de bênção na Bíblia hoje, as pessoas pensam somente em bênção material, em receber alguma coisa, em ter alguma coisa. Mas com Deus a gente não tem que estar preocupado com o ter, tem que estar preocupado com o ser, em fazer a vontade do Senhor, cumprir a sua vontade. Estudamos na semana passada promessas, algumas coisas que são necessárias para que as promessas se cumpram, é que você seja fiel a Deus, que você cumpra a vontade do Senhor, que você ande nos seus caminhos. Então, veja bem, meu amado irmão, o Senhor chamou ele para isso, para ser uma bênção. E Deus tem nos chamado também para ser uma bênção. Deus tem nos chamado para ser uma bênção no meio da nossa família. Deus tem chamado para que sejamos uma bênção no meio dos nossos vizinhos. Deus tem chamado para que nós sejamos uma bênção no lugar onde a gente estuda, no lugar onde a gente trabalha. Enfim, onde a gente for, a gente precisa ser bênção, ser usado por Deus para abençoar pessoas. E abençoar pessoas não é, nós estamos falando aqui de sair falando, Deus te abençoe, ou profetizo na tua vida que a bênção vai chegar na tua vida. Não, é através de ações, de atitudes, verdadeiramente a qual possam abençoar a vida das pessoas. E isso direcionados por Deus. É Deus nos direcionando. Abraão seria uma bênção. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Hoje em Israel se fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Hoje entre a igreja se fala o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus engrandeceu o nome de Abraão, ele escolheu fazer assim, mas Abraão é o pai da fé, Abraão é o amigo de Deus, Abraão é alguém que, dentro de todas as suas falhas, porque ele, como todos os seres humanos, teve falhas, mas ele tinha um coração que se voltado para fazer a vontade do Senhor. Ele recebeu aquela chamada no meio de um povo idólatra, mas ele cumpriu a vontade do Senhor, ele veio para Canaã, ali peregrinou e ali ele creu que verdadeiramente o Senhor poderia fazer aquilo que o Senhor prometeu. Vamos então para a terceira das bênçãos aqui, das promessas de Deus. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem os amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números: benditos que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Números capítulo 24, 9. Isso é muito sério, meu amado irmão. Isso é muito sério. E é uma promessa de Deus. Mas por que Deus abençoará os que abençoarem Israel? Mais uma vez, eu volto a dizer que a bênção aqui, que alguém vai abençoar Israel, não é apenas falando palavras bonitas para Israel. Não é apenas falando assim qualquer palavra. Não, é o nosso posicionamento. A Bíblia fala, orai pela paz de Jerusalém. Por que nós, a igreja evangélica, principalmente os pentecostais, mas vamos dizer a igreja evangélica, em sua maioria, não totalidade, existem grupos que pensam diferente, olha para Israel de uma forma diferente do que qualquer outro povo. Só preocupado com a bênção, não, sabendo que aquele povo foi abençoado pelo Senhor. Nós vamos à história e aí, daquele falso profeta chamado Balaão. Balaque chama ele para amaldiçoar. Ele diz, como poderei amaldiçoar
aquele a quem Deus tem abençoado. Depois Balaão cometeu um erro e se aliou a Balaque, fez com que houve pecado e depois foi morto, inclusive ele, por causa disso. Então, perdeu a chance de ter a sua salvação em servir o Deus verdadeiro. E depois você vai ver no Novo Testamento muitas vezes Balaão sendo citado de forma de que ele foi alguém que errou. Veja bem, meu amado irmão, Israel, como qualquer outra nação, também comete os seus erros. Mas aí o erro não é do povo de Israel. O erro é de talvez algumas pessoas que em algum momento estejam no comando de Israel e tomem decisões que não parecem-nos bastante razoáveis, vamos colocar assim. Mas mesmo assim aquela nação é abençoada. Nós estamos vivendo este momento em que alguns grupos radicais muçulmanos têm atacado Israel. Hamas, Hezbollah e outros mais, além do Irã, que é uma nação soberana. Mas Deus tem guardado Israel, Deus tem protegido Israel, e Israel tem sido abençoado pelo Senhor. E aí, infelizmente, temos que falar isso, a nossa nação, através da sua liderança atual, tem se colocado contra Israel. Tem falado mal de Israel. Isso é preocupante. Então, qual é o nosso posicionamento como igreja? Orar pela paz de Israel, orar pelo bem de Israel e orar também por nossas autoridades para que eles consigam, que eles se convertam, encontrem Jesus como o único e eterno Salvador de suas vidas, para que eles também possam ter a visão da Bíblia, porque essa visão, meu irmão, vem da Bíblia. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se eu não acreditar na Bíblia, eu não vou acreditar nisso. Vou acreditar que qualquer posição que eu tiver contra Israel seria uma posição normal, porque eu posso ser uma posição contra outra nação qualquer. Não, Israel tem uma promessa de Deus feita a Abraão. E nós temos que olhar para isso e ter um olhar diferente para essa nação e orar por essa nação. Inclusive porque daqui a pouco vamos estudar aqui que existe uma promessa da conversão, que será parcial, mas vamos ver isso lá na frente, dos judeus, e isso sim acontecerá. E a subdivisão 4 deste ponto 1 diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é talvez a principal promessa. Esta promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, onde o Senhor fala para a serpente, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Então vamos ler aqui, como a gente sempre diz no nosso estudo, é um estudo bíblico. E aí nós vamos ler aqui Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Que diz o seguinte: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, Paulo diz isto, e aí que como o autor da lição volta, conforme João 3,16, e Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, o Evangelho de Cristo. Então, Deus falou a Abraão: o Evangelho vai chegar, o Cristo virá para salvar toda a humanidade, porque o Evangelho não foi dado por Deus para um grupo de escolhidos. O Evangelho foi pregado para que todos possam ser salvos. Pastor, vamos lá. Vou ler só um texto para você. Eu não quero ficar aqui entrando na parte arminiana, calvinista, mas apenas um toque, porque essas lições acabam levando a gente para este lado. Mas eu não quero hoje ficar muito nesse lado. Vamos lá.
Vamos lá. 2 Timóteo 2, 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Bom e agradável o quê? Que oremos pelas leis, autoridades e tal. Agora que veja o versículo 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, em ti serão benditas algumas famílias da terra? Não, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque o Evangelho veio para todos. Todos receberão? Não. Mas isso não significa que Deus não teria capacidade para salvar todos. Deus quer e pode, se todos se converterem, salvar a todos eles. E essa promessa veio através de Abraão. Se cumpriu em Cristo. Aquele que, como diz Paulo lá no Gálatas 3,8, ele anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo a ele: em ti serão benditas todas as nações da terra. Vamos agora para a segunda divisão. Outras promessas de Israel. Então, existem outras promessas. E vamos ver aqui algumas delas. A promessa de um filho a Abraão. Além da solene promessa de Deus a Abraão, o Senhor prometeu um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, sua esposa também, além dela ser estéril, também era avançada em idade, além de ser estéril. Então, ele é avançado em idade, ela avançada em idade, e ainda assim ele era estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. Gênesis 15, do 4 a 6. O filho da promessa, portanto, seria Isaac. Então vamos ver aqui mais uma vez para o texto bíblico. É importante para a gente... Alguém pergunta assim: poxa, mas o autor está dizendo isso? A opinião do pastor Elienay Cabral? Não. O pastor Elienay Cabral e todos os outros escritores aqui da CPAD, eles falam e colocam os versículos bíblicos para que você e eu possamos conferir na Bíblia Sagrada e lê-los e ver se é isso mesmo. Então, assim, 15 do 4 a 6. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti, quando ele questiona sobre Eliezer, será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, e as podes contar, e disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi imputado por justiça. 21, de 1 a 7, é o nascimento de Isaac, e só vou ler só o versículo 7 que diz: e disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria a mamar filhos, porque eu lhe dei um filho na sua velhice? Então, veja bem, meu amado irmão, e no meio da história, o Abraão ainda cometeu um erro ao tomar Agar como esposa. A promessa, quando Deus deu a promessa a Abraão, ele tinha apenas uma esposa, era Sara. E é deste relacionamento, Abraão e Sara, que viria o seu descendente. Portanto, o filho de Abraão com Agar, que gerou Ismael, que é o pai das nações árabes, esse filho não é o filho da promessa. Isso está escrito também, falado no Antigo Testamento, e também está falado no Novo Testamento. É uma promessa de um filho. E isso se cumpriu em Isaac. Isaac era o filho da promessa prometido por Deus a Abraão. Agora vamos para uma promessa de um filho a Isaac. Deus prometeu um filho para Abraão e depois prometeu a Isaac também. Deus não se esquece das suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos, teve 6 filhos com ela, está em Gênesis 25, de 1 a 5. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaac, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi a Mesopotâmia, e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor, e a levou a Isaac e casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Então, veja bem, meu amado irmão, aqui é bastante interessante. Eu recentemente preguei sobre esse texto aqui de capítulo 24, de Gênesis, quando o Eliezer vai buscar essa esposa por ordem de Abraão para Isaac.
E depois, aí eu vejo, Deus promete a Abraão, a esposa é Esther. A esposa que Eliezer busca, escolhida por Deus em oração. Eliezer não chegou lá e falou, unidunite, salamim mingue, um sorvete colorido para você, é essa aqui. Não. A mais bonita da Mesopotâmia vai ser a esposa. Não. A mais rica da Mesopotâmia vai ser a esposa. Não, não. Ele chegou lá, orou, Deus respondeu ele na hora, que a Rebeca chegou na hora e fez exatamente como ele tinha dito, que era o sinal que ele queria de Deus que fosse a moça. Tudo confirmado, ele trouxe. Isaac a conheceu, amou, mas ela era estéril. Foram 20 anos de oração. 20 anos de oração para esta promessa ser concretizada com o nascimento de Esaú e Jacó. Então veja, meu amado irmão, nós estamos falando da promessa de Israel, para Israel, falando de Abraão, Isaac, Jacó, glória a Deus. Mas preste atenção uma coisa comigo, meu amado irmão. Olhando para a nossa vida. Aí Deus promete. Você acha que Deus está demorando, que Deus não está agindo, que Deus não está fazendo? Não, Deus está agindo. Foram 20 anos de oração. Um patriarca, alguma promessa de Deus para que aquilo acontecesse. Então nunca desista. Se Deus falou, é Deus que tem que ter falado, não o homem. Falamos isso muito na lição passada. Deus falou, ele vai cumprir. Descanse nele. Pode até orar. O Isaac orou 20 anos sobre este assunto. Ele não depois, pastor Isaac orou 20 anos, depois parou de orar. Não, meu amado irmão. Ele era um homem de oração. Antes dele casar com a Rebeca, ele já era um homem de oração. E depois do nascimento de Esaú e Jacó, ele continuou sendo um homem de oração. Vamos para a subdivisão 3. A promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, de que lhe daria aquelas terras. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa, e por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e esta concebeu 2 filhos. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos e com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel, e teve mais uma filha com Leia, Diná. Então vamos lá. Quando o Senhor falou com Jacó, o que aconteceu nessa história toda? O primogênito era Esaú. Esaú que deveria receber a bênção. Mas um dia Esaú estava cansado, vendo uma caça, Jacó tinha um prato de lentilhas, e Esaú falou assim, me dá essa comida aí, senão eu vou morrer e tal. Aí ele falou assim, não, eu troco pela primogenitura. E Esaú desprezou a primogenitura. Depois nós vamos ver isso falado no profeta, acho que o profeta Malaquias fala sobre isso, falando sobre Esaú. Veja bem, meu irmão, a bênção que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac, mas Abraão teve só um filho com Sara, então era Isaac. Agora Isaac teve 2. Então, essa continuação da bênção seria pelo primogênito, e era por Esaú, mas Esaú recusou. E aí caiu para Jacó. E aí ele diz aqui, mais adiante, Isaac resolve abençoar a Esaú. Ele ia abençoar Esaú. Ele gostava de Esaú por causa da caça, e a Rebeca era mais chegada a Jacó, que era mais caseiro. E, meu amado irmão, o que acontece? O que acontece? Rebeca convence a Jacó para pegar a bênção. Ele se disfarça, eles eram bem diferentes, Esaú era peludo, Jacó era liso, mas através de uma série de coisas que Rebeca fez, Isaac abençoou a Jacó. Quando Esaú chegou, não tinha mais bênção para ele. Esaú ficou com raiva do seu irmão, pensou em matá-lo, e aí Jacó e Rebeca o mandam para Padan-Aram, para a terra da sua mãe, Rebeca, e lá encontra com o irmão de Rebeca, Labão. Ele trabalha por um tempo, acho que um mês, se não me engano, e aí Labão pergunta, por que você vai trabalhar de graça para mim, você é meu parente? Ele falou, não, então eu vou trabalhar 7 anos por Raquel.
mas é enganado por Labão, acaba tendo que casar com Leia, primeiro que era mais velha, depois de uma semana também tomou Raquel, ficou com as duas esposas, mas Raquel teve também a sua madre fechada por Deus. Leia lhe deu 6 filhos, aí a questão aqui, como foi falado aqui no ponto, né? Bila, que era serva de Raquel, deu 2 filhos para ele, quer dizer, aquilo teve uma sequência, né? Foi 4 filhos, depois a outra deu filho, a outra deu, depois abriu mais de novo, mas foi um total de 6 filhos de Leia, 2 de Bila, 2 de Zilpa, e por final Deus abriu a madre de Raquel, e ela teve primeiro José e depois Benjamim, e aí se tornou as 12 tribos de Israel. A gente sabe que lá na frente, quando na entrada da Terra Prometida, Levi se tornou a tribo sacerdotal, e Jacó, antes de morrer, falou com José, lá no Egito ainda, que Efraim e Manassés, os 2 filhos de José, seriam um deles. Então, no tempo que eles entraram na Terra entraram na Terra Prometida, mais adiante, né, quando eles também venceram lá quando havia as guerras, Salomão, aquilo tudo. Então, as 12 tribos, não tinha uma tribo de José, era Efraim e Manassés, os outros irmãos, e Levi era a tribo sacerdotal. Vamos para a última promessa, e também importantíssima, promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de filho de Davi, Lucas 28, 37, 40 e tantos outros textos dos evangelhos. O Emanuel, eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, uma promessa que o Messias, o Salvador da humanidade. Veja bem, Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E quando Deus criou Adão, não tinha Israel. Era Adão e Eva. Eles pecaram. E também não existiu Israel antes. Até, como já falamos, lá quando Deus chama Abraão. Então, mas Deus então pega agora Abraão, dali vai sair o Messias. A promessa de um Messias. E Isaías fala sobre o Deus conosco, o Emanuel, algo que se cumpriu na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A promessa, como diz aqui, para redimir Israel, porque os primeiros cristãos eram todos judeus, e também a humanidade. Vamos então agora para a última parte das promessas. Essa é bastante interessante. A promessa de salvação para Israel. Então vamos ver aqui. Primeira subdivisão. A queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal por meio de outras nações. Lucas 21, 24. Vamos ver aqui o que diz o evangelista Lucas, no capítulo 21, 24. 21, 24. E cairão o fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. Eles não conseguiram, porque, principalmente não vão ver adiante, porque eles não creram no Messias. Por isso, os capítulos 9 e 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Mas a gente precisa entender que algumas coisas vão se concretizar. Então, qual a posição de Israel hoje? Século 21. Eles estão esperando o Messias ainda. Mas Jesus, antes de sair dessa terra, diz: não me verão mais até que dizeis, bendito o que vem em nome do Senhor. Nós, da Igreja Metodista Pentecostal, que é uma linha bem parecida com a linha da Assembleia de Deus de outras igrejas pentecostais, nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas. A igreja será arrebatada, segundo essa tendência
pensamento teológico da escatologia antes da grande tribulação. Então, a igreja é levada, os mortos, os crentes que já morreram, ressuscitarão em corpo glorioso, os crentes que estiverem vivos nessa época terão seus corpos transformados e todos subirão ao encontro do Senhor. Haverá o tribunal de Cristo, que será aquele tribunal das obras, e a boda do Cordeiro durante 7 anos, o festejo do casamento entre Cristo e a igreja. Mas nessa terra haverá grande tribulação. E aí surgirá um personagem chamado Anticristo. Haverá um tríade satânica, o Anticristo, o falso profeta e o dragão. Querendo simbolizar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Anticristo trará soluções para tudo desse mundo. E ele trazendo solução para todo esse mundo, inclusive Israel vai se aliar a ele. Mas na metade dessa tribulação, ele vai querer reinar no templo de Jerusalém, que estará já reconstruído. E aí, então, Israel não aceitará, Deus mandará as suas pragas, e ao final dessa grande tribulação, haverá a batalha do Armagedon, onde algumas nações, até não serão todas, mas a maioria delas, se unirá ao Anticristo para marchar contra Israel. E eles vão clamar pelo Messias, e o Senhor Jesus voltará para livrar Israel, com os seus anjos e com a igreja. Satanás, o dragão, será preso por um ano no abismo, e o falso profeta e o anticristo serão lançados no lago de fogo e enxofre. E o Senhor reinará milenialmente sobre esta terra com Israel. Então, a promessa, Israel caiu, está caída. Ah, pastor, toda a nação? Não. Existem judeus que se converteram. Há judeus hoje que são crentes em Cristo Jesus, creem no Senhor. Mas a maioria da nação, não. Eles ainda estão esperando o Messias e serão um pouco que enganados pelo anticristo na grande tribulação. Mas depois eles verão que o verdadeiro Messias é o Senhor Jesus, que vai descer para levá-lo na batalha do Armagedon. Vamos ao ponto, a subdivisão 2. A tristeza de Paulo por Israel. Então ele fala aqui no capítulo aqui do 9 ao 11, Paulo fala sobre essa restauração, sobre essa salvação desta nação. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza de Paulo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus, descendente diretamente dele segundo a carne, esse sentimento de tristeza é ao mesmo tempo uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus, deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus, e há hoje grupos de cristãos que se especializaram, vamos colocar assim, de certa forma, metaforicamente, de evangelizar os judeus. É lógico que existem vários grupos, mas aqui no Brasil há pessoas que evangelizam os ribeirinhos, tem pessoas que estão preocupadas em evangelizar os indígenas, e para cada grupo desse você tem que entender a sua cultura, com missões transculturais. Você é missionário na África, eu tenho que entender os costumes dos africanos, a língua do africano, entender uma série de coisas. Eu tenho um exemplo de um missionário muito interessante, eu não sei se ele era americano, ele foi para a Bolívia, e lá ele se vestiu como as pessoas, ele usava a mesma roupa que as pessoas, aprendeu a língua, e um dia ele precisou, um boliviano lá, um rapaz, chegar a uma pousada e permanecer a noite ali. Quando ele entrou na pousada, a dona da pousada, que era local, disse: "Mister, o que você quer?" Quando ela falou mister, ele falou: "Como é que ela soube que eu sou estrangeiro?" Ele passou a noite toda pensando por que, como assim? Ele estava falando a língua dele, estava tentando até colocar o sotaque deles, enfim, usando a roupa deles. Isso é tudo estratégia para conseguir evangelizar. Como Paulo disse, fiz fraco para os fracos, forte para os fortes, enfim. E aí, ela pensou um pouco. No dia seguinte, ele foi falar com ela, perguntou como é que ela descobriu que ele... Ela falou assim: "Sai lá para fora e entra de novo." E quando ele entrou, ela falou assim: "É pela sua maneira de andar. Nós aqui andamos um pouco diferente." Então, veja bem, há pessoas hoje que se especializaram, como eu disse, para evangelizar os judeus. Com estratégias, com literatura própria para isso, entendendo Israel. E temos que orar para isso, para que esses grupos consigam alcançar o máximo possível de judeus, eles se convertam a Cristo. Porque, pastor, todos os judeus serão salvos? Não. Não, nem todos serão salvos.
mas Deus quer salvar grande parte deles. E aí nós estamos falando de salvação aqui, veja bem, até a pregação, até que a igreja seja arrebatada. E aí vale para o judeu, vale para qualquer outro grupo. Eu só vou poder pregar. A igreja só poderá pregar para os muçulmanos enquanto ela estiver aqui na terra. Ela só vai pregar para os ateus enquanto ela estiver na terra. Ela só vai poder pregar para Israel enquanto ela estiver na terra. Ela só vai pregar com qualquer outro grupo enquanto ela estiver na terra. Então temos que fazer isso enquanto há tempo, enquanto é dia. Por isso que diz lá o texto, é uma forma diferente de ver, pensando semana passada, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Está perto é porque um dia nós vamos morrer e não podemos mais fazer isso, buscar mais o Senhor. Não podemos evangelizar mais. Então temos que fazer isso. E se não temos esta situação, orar por aqueles que estão fazendo esse trabalho, aqueles que estão se dedicando a missões em qualquer nível, inclusive para os judeus ou para outros povos também. Paulo se entristecia. Paulo era salvo, pregava para os gentios, muitas almas se aceitaram a Cristo como Salvador, mas ele ficava triste. O meu povo, os judeus, estão afastados do Senhor. Ele queria ver aquele povo. E até um bom aqui, vou colocar para nós, também temos que evangelizar aqui no Brasil, evangelizar o nosso vizinho, evangelizar nosso colega de trabalho, evangelizar nosso colega de escola, nossa família. Não podemos ficar simplesmente, não quis aceitar Jesus, deixa para lá, é ele que não quer nada, ou ela que não quer nada. Não, temos que insistir. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, minha irmã namorou um rapaz, numa época, uma das minhas irmãs. Esse rapaz trabalhava no Senai, ele é instrutor, se não me engano. E um dia ele disse para ela, poxa, um aluno me procurou e falou assim, fulano, eu gosto muito de você, porque você não é daqueles crentes que perturba, fica falando de Jesus toda hora, fica, sabe, você é legal, né? E ele sentiu muito isso. Ele falou, a partir de agora eu vou mudar, a partir de agora eu vou falar de Jesus. Se eles vão ficar incomodados, não importa, mas eu tenho que falar de Jesus. É lógico, meu amado irmão, que você não vai pegar o teu horário de trabalho para falar de Jesus, para parar o trabalho, vai parar tudo, fazer uma pregação, mas no tempo, no momento certo, ou parar uma aula, está estudando lá, professor, para a aula, que agora eu quero pregar. Não, mas há momentos em que você poderá, sim, anunciar Jesus. E vamos para a última, promessa de salvação de Israel. Nós já estamos meio falando sobre isso aqui nos pontos anteriores. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, a qual sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. É o texto bíblico em classe, uma parte do texto bíblico em classe. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam em sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que este povo será chamado de filhos de Deus vivo, Romanos 9:26, e que o remanescente fiel de Israel será salvo, 9:27, e o libertador que virá de Sião fará isso. Vamos lá para Romanos, a última citação bíblica do dia de hoje. Romanos, capítulo 11. Vamos aqui. Deixa eu virar aqui. Vamos lá. Vou começar do 25. Poderia até começar... Acho que vou começar até um pouco antes. Vou começar do 22, embora mais seria do 25. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade de Deus, se permanecer na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Também se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural sambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, esse aqui, a partir daqui eu vou ler, preste bem atenção no que eu vou ler agora, ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude de gentios ache entrado.
E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que contra o evangelho são inimigos por causa de vós, mas contra a eleição, amados por causa dos pais. Então veja bem, meu amado irmão, haverá esse momento, como já explicamos, que já os converterá no final da grande tribulação e reinará com Cristo no milênio. E aqui ele faz, no capítulo 11, após São Paulo, faz uma comparação entre a oliveira. Nós não éramos da oliveira natural, Israel era, foi cortado. E nós fomos enxertados, o zambujeiro brabo, fomos enxertados na oliveira. Agora ele diz, se nós fomos enxertados e não permanecemos fiéis, como eles não querem originar, não permaneceram fiéis, eles foram cortados, porque eram os ramos originários da oliveira e foram cortados. Sendo nós zambujeiro brabo, que foi enxertado, nós não seremos cortados? Podemos sim, se não permanecermos fiéis. E eles, se voltarem e retornarem, poderão ser, sim, enxertados, como normalmente aqueles ramos da oliveira. E serão, porque Deus há de salvar Israel. Deus há de salvar esta nação. Então, é uma palavra tremenda, né? Ele fala aqui, ele cita 9:26, que este povo será chamado filho de Deus vivo. Ele cita 9:27, que o remanescente fiel de Israel será salvo. Então, bem claramente, o remanescente fiel. Já dissemos e vamos repetir. Pastor, todo o povo judeu será salvo? Não. O remanescente fiel é aquele que verdadeiramente crê que Jesus Cristo é Senhor. Né? O Senhor disse assim, não me verei mais até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então, Jesus Cristo vai voltar, e não vai voltar para libertar Israel. Há alguns que não concordam com o pré-tribulacionismo e o pré-armenismo, porque pensam que a volta de Jesus será uma só, todo olho verá. Mas se você for estudar mais detidamente, não há como agora estudarmos detidamente cada um desses pontos. Vamos ver que Jesus primeiro virá para a igreja, ela será arrebatada e o mundo não conseguirá entender o que estará acontecendo. De repente vão sumir. Havia um hino antigo, muito breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. É mais ou menos como esse hino diz. Vão desaparecer as irmãs do ciclo de oração, as crianças cantavam, a mocidade, enfim, os obreiros. Ponto. E depois Cristo vem para Israel com a igreja e com seus anjos na batalha do Armagedon. Vamos para a conclusão dessa lição 2. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. Nenhuma promessa de Deus vai falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumpriu em parte e terá o seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Esse texto já foi citado na lição passada, porque tem muito a ver com o que nós estamos estudando no trimestre. Eu volto a dizer para os irmãos, as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque foi o que prometeu. Pastor, por que tem que realçar isso agora? Nós estamos no século XXI e tem muita gente que não está acreditando mais em Deus, não está acreditando mais nesse livro, meu amado irmão, não está acreditando mais nas palavras, nas promessas de Deus. E nós estamos falando de pessoas fora da igreja, não. Nós estamos falando de ateus, nós estamos falando de comunistas, de socialistas. Não. Esses já não creem mesmo, esses não acreditam mesmo, esses já não conhecem, a não ser que se convertam, temos que pregar para eles também. Agora, dentro da igreja, teólogos liberais que hoje já não creem mais no milagre, só creem naquilo que a sua mente pode alcançar e tal, não creem mais em nada. Então, muito cuidado. Deus prometeu, ele vai cumprir. Eu vou repetir esse último versículo aqui. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Lembra quando ele se apresentou a Moisés? Moisés disse, se eu chegar ao faraó, vai dizer o quê? Vou dizer o quê? Quem me mandou? Ele falou, eu sou, te mandou. Não é que ele era, em que ele vai ser. Ele é. Eu sou.
Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Quem pode fazer escapar das mãos do Senhor? Ninguém. Operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir a Deus? Eu? Não. O diabo? Não. Os anjos? Não. Quando Deus quer fazer, Ele vai fazer. Ele é todo-poderoso, Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é eterno. Todas as características, inclusive já estudamos na lição passada. Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se Deus quiser, semana que vem já estaremos aqui ministrando mais uma aula, que são as promessas de Deus para a igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.